close till I get up. Time is barely on our side. Participou, eu estava até comentando, e o Zinho também falou sobre isso. Nesse momento é importante você fazer o óbvio, o mais simples. Porque não tem tempo. Ele mesmo, o Domenech, depois do jogo, falou o seguinte: é o meu 5º jogo em 15 dias. Eu não tive tempo para treinar. Bom, então ótimo. Se você não teve tempo para treinar, faz o simples. Não mexe no que está dando certo. E falta para o Flamengo, nesse momento, eu até citei, eu falei, o Zinho, que é um cara que ia chegar para o treinador e dizer para ele o seguinte: escuta, vamos fazer o simples, vamos seguir por esse caminho, porque nesse caminho aqui está dando certo. Aquele outro que o senhor gostaria muito que a gente trilhasse, vai depender um pouquinho de entendimento, conhecimento dele, saber o que tem por lá. E a gente pode se dar mal. Vamos por enquanto por aqui, depois a gente estuda o outro. Só que o Flamengo não tem uma grande liderança em campo. Quem que é a liderança do Flamengo em campo? Era o Rafinha. O Felipe Luiz não acho. O Arrascaeta. Gabriel e Bruno Henrique. Bota esse cara dentro do Flamengo para chegar e mostrar essas coisas pro Domenech. Escuta, não vamos inventar agora. Vamos fazer o óbvio. Essa é uma questão do Flamengo. Outra coisa, foi o 4º jogo do Flamengo e o 3º em que ele tira o Everton Ribeiro do jogo. E o Domenech falou sobre isso. E tava bem ontem. Tirou ontem também. Ontem saiu também. Não, e ele tava bem. O Everton Ribeiro tava jogando bem. Então, tava jogando bem. Ele tava jogando bem, dele? Mas a explicação dele qual foi? Eu precisava alargar o campo, abrir. Eu ia fixar o Bruno Henrique numa beirada e eu coloquei o Vitinho na outra. Aí ele falou o seguinte: eu tinha 3 opções de alteração: o Everton Ribeiro, o Gerson e o Arrascaeta. Na minha avaliação, o Everton Ribeiro, embora estivesse jogando bem, era o que estava menos produzindo entre os 3. Então ele optou por isso. Aí alguém poderia dizer o seguinte: por que não tirou o Arão então e recuou o Gerson? Você não sacrificava o Everton Ribeiro. Bom, porque num jogo, como está sendo praticado no mundo inteiro e principalmente no Brasil, uma bola parada é importante. O Arão é um jogador que tem uma bola parada muito boa, ofensiva e defensivamente. Quer dizer, são coisas que ele está conhecendo. Eu acho que a alteração não me chama atenção. Agora, a maneira com que ele faz o Flamengo jogar é que me chama atenção. Entendeu? Eu acho que, volto a dizer, é um começo de trabalho, mas ele poderia estar aproveitando, surfando na onda, como o pessoal gosta de dizer, do Jesus. Mas o time tá ganhando. Saiu quem? Só o Rafinha. O menino que entrou lá, o João Lucas, se lesionou e teve que colocar o René improvisado de lateral direito. E agora o Flamengo já acertou com o Isla, já foi apresentado, mas fala-se num outro jogador. Aliás, com todo respeito e carinho ao Guga e à família dele, não dá, gente. Eu acho o Guga um jogador mediano. Pode ser que venha evoluir e no futuro, bem próximo, se torne um grande lateral. O novo Leandro, por exemplo. Mas hoje não dá. Se ele chegar no Flamengo, vai ter que ser para ser reserva do Isla. Ele não pode chegar num time desse, como o Flamengo, para ser titular. Você olha os jogos do Guga no Atlético. Você vê, no ano passado a mesma coisa. Nada contra o menino, hein? Que é muito simpático, nos atende bem sempre. O pai dele é de uma delicadeza, de uma doçura com todos nós, que a gente aplaude. Mas fica um alerta pro Guga. Guga, você tem que melhorar, velho. Principalmente na marcação. Você está deixando muito a desejar. Mas depois a gente vai falar do jogo do Atlético. Mas o Flamengo basicamente é isso mesmo. Empata um jogo no final, uma penalidade que aconteceu, mas empata principalmente porque o Grêmio renunciou ao jogo no segundo tempo. E o Flamengo, bem ou mal, conseguiu achar Pascoal, o pênalti e empatar o jogo. Desculpa. Mas não. Ô Pascoal, eu não tenho gostado do Flamengo. Contra o Curitiba eu achei legal, mas ontem eu não gostei do Flamengo. Everton Ribeiro estava jogando bem, eu não teria tirado o Everton Ribeiro. A gente também não está vendo o Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique do ano passado jogar. Né? O Bruno Henrique ano passado era uma coisa absurda. O que está acontecendo com o Flamengo, o
Pascoal, ou ainda é muito cedo? Faz parte por causa da mudança de técnico? Ó, eu vou dizer um negócio para você. A gente tem que entender o momento do Flamengo. O Flamengo ficou 24 dias e esperava naqueles 24 dias pós-campeonato carioca ter o Jorge Jesus para arrumar o time pensando no Campeonato Brasileiro. Não teve. Teve um treinador interino, os jogadores chegaram no período de folga, e aí o Flamengo não deu liga, chega um novo treinador, tem jogo em cima de jogo, ele não consegue treinar. Quando faz alguma modificação, ele erra a mão. Ele não consegue dar o mesmo tom que o Flamengo precisa. Empatou ontem contra o Grêmio no Maracanã. Legal. Mas para mim o Grêmio foi superior ao Flamengo no Maracanã. Para mim o Grêmio foi superior ao Flamengo. Sai um gol no fim do jogo de pênalti, ótimo. Gabriel faz o gol depois de 7 partidas. Na 8ª partida ele faz o gol. O Bruno Henrique chega à 6ª partida sem fazer o gol. O treinador de 5 jogos tira 3 jogos o Everton Ribeiro. Em 3 partidas ele tira o Everton Ribeiro, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Goianiense e ontem contra a equipe do Grêmio. E ontem ele estava jogando legal, ontem ele estava armando o time. Ele perdeu um gol porque foi dar um bico na bola, a bola saiu por cima, muito pouco. Aí você vai botar quem? O Vitinho. O que o Vitinho produziu para o Flamengo? Então demonstra claramente, primeiro, o treinador não conhece o elenco. Ele tem uma noção, porque ele vê os caras jogar, ele acha que aquele cara pode fazer o que ele imagina. Ele tem uma noção do que acontece. Ele bota o Pedro, muitas vezes, dentro da área, porque ele gosta de um centroavante dentro da área. O Gabriel é um centroavante de maior mobilidade. É uma falta de conhecimento do treinador com respeito ao elenco e ao formato do time. Mesmo vendo o Flamengo jogar, ele recebeu os vídeos, ele não tem uma noção muito correta dessa flutuação do time do Flamengo. Então o Flamengo não consegue repetir, o Flamengo não consegue jogar. E ele, quando muda, não muda de uma maneira a ver o time do Flamengo mais fluente. Ele gosta de jogadores abertos pelo lado do campo, como se diz na Argentina, os carrilheiros que jogam em cima da linha. Ele gosta disso para dar amplitude para o jogo. E tem um centroavante dentro da área. Então o Gabriel já não é mais esse centroavante, pode ser o Pedro. Então não é o Everton Ribeiro, porque ele não é um jogador aberto pela lateral do campo. Tem muitas dúvidas disso aí. E no meio dessas dúvidas, o Flamengo não tem rendido aquilo que já demonstrou para a gente no futebol. Eu acho que é uma falta de conhecimento do elenco para com o treinador e do treinador para com o elenco. Por isso, esse momento vivido pelo Flamengo. Eles têm que se aproximar mais. Não dá para treinar. E os caras jogam o que tem na mente dele, o que estava gravado antes. Mas aí não conseguem fazer o que o outro treinador pediu. É aquela história que a gente sempre diz. Tem jogador que vai jogar no Japão, esquece o português, não aprende o japonês e volta mudo. É mais ou menos isso que está acontecendo no Flamengo. Um precisa conhecer o outro melhor para poder ter uma fluência. Eu acho que essa falta de conhecimento, as datas que o Flamengo tinha, esses 24 dias, eles foram perdidos e o Flamengo também acabou se perdendo no meio disso tudo. Ô, Pipo, o Flamengo tá estranho, hein, Pipo? Tá esquisito mesmo. Não sei se, por enquanto, a ideia do Domenech com o elenco tá dando muita liga. É um começo de trabalho. Lógico que não dá pra gente sair achincalhando a torto e a rodo, mas percebo uma dificuldade que, ok, teve também dificuldade no começo com o Jorge Jesus. Teve, né? Algumas escalações, experiências que não deram certo e tal, mas a atitude do Jorge Jesus me parecia com um pouco mais de liderança em relação ao Domenech. Acho ele um cara um pouco mais passivo em relação ao Jorge Jesus. E às vezes, talvez essa passividade, no momento em que o time precise de um resgate, de um ânimo, de uma inspiração, ela possa acabar sucumbindo, né, diante dessa falta de atitude. O Jorge Jesus era um cara mais energético. Não estou dizendo que fala grosso ganha jogo, não é isso. Mas às vezes uma imposição e o espírito de liderança, que é o que o Sormani falou, né, uma mão mais pesada, uma voz mais pesada, uma bronca, ela pode ser que acabe ajudando, né, que um elenco se sinta um pouquinho mais motivado ou então perceptivo daquilo que precisa ser mudado dentro de campo, que é a atitude do Flamengo, né? Eu, por exemplo, ontem não entendo o Thiago Maia no banco de reservas, acho um jogador muito bom.
O Flamengo poderia ter tido uma atitude diferente com a entrada dele, faz, sei lá, um 4-1-4-1, pode jogar o Thiago de primeiro volante no lugar do Arão e você espelha ali o Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, enfim, tenta extrair alguma coisa dos jogadores, né? Mas o Domenech, quando ele abre mão de um meia de criação para colocar o Vitinho...